Paz, senhor, irmãos. Livro de Números, capítulo de número 12. Versículo de número 30. Livro de Números, capítulo 12, ou seja, capítulo 13, versículo 30. Vamos estudar um pouquinho a palavra do Senhor e permitir que Deus aplique essa palavra nesse instante aos nossos corações, para que possamos nos fortalecer ainda mais em nossa fé e nossa vida espiritual. Quem achou, diga amém. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos essa herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Agora você vai abrir lá em Josué 14:14. Josué, livro de Josué, capítulo de número 14, versículo 14. Quem achou, diga amém. Vamos ler para ganhar tempo, né? Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverou em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Deixa eu pegar o sermão aqui que caiu, irmãos. Eu quero falar um pouco sobre a vida de Caleb. E eu quero pedir aos irmãos que prestem atenção para a gente aprender um pouco sobre esse homem de Deus. Quem foi Caleb? Caleb foi um dos 12 espias escolhido por Moisés para espiar a terra prometida. Ele foi, junto com Josué, um dos destaques do Antigo Testamento. E uma coisa importante que eu quero destacar aqui, pastor, é que depois de alguns dias espiando a terra, os 12 espias retornaram com um relatório para Moisés. E 10 desses 12 espias prestaram um relatório negativo em relação à terra prometida. E aqui eles cometeram 2 pecados. Claro que foram outros pecados, mas eu quero destacar 2 pecados que aqueles 10 espias cometeram quando deram a Moisés um relatório negativo da terra prometida. Primeiro, a terra era uma promessa de Deus para Israel. Grave isso aí, a terra era uma promessa de Deus para Israel. Se era uma promessa, também era uma bênção para a vida daquele povo. Eles ficaram no Egito 400 anos, 4 séculos, né? Metade dele como escravo, e agora, caminhando em direção à terra prometida, passou pelo deserto e chegou à fronteira da terra prometida. E um detalhe importante é que aqueles 10 homens defamaram a terra. Segunda coisa que eu quero que você grave, eles fizeram o quê? Defamaram a terra. Eu disse que a terra era uma promessa. Primeiro pecado, eles defamaram a promessa de Deus. O primeiro pecado que eles cometeram, eles defamaram a promessa de Deus. Segundo, eles desprezaram a bênção que Deus havia reservado para aquela geração. Então, 2 pecados gravíssimos que eles cometeram logo de início, quando retornaram de espiar aquela terra. Por essa razão, irmãos, aquela geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os demais morreram no deserto. Por quê? Porque desprezaram a promessa e defamaram a bênção de Deus. Será que nós também atualmente não corremos o risco de perdermos a bênção e a promessa de Deus por desprezá-la? Temos que ter o cuidado, irmãos, para não estar desprezando aquilo que Deus reservou para nós como bênção, para não jogar fora a promessa que Deus tem para nós. É possível perder a promessa? Sim, porque existe promessa que é condicional, ou seja, que depende também da minha parte para que ela se cumpra. Não depende só de Deus, também depende da minha parte.
Existe aquela que é incondicional, que depende só de Deus, e existe aquela que é condicional, depende também da minha parte. Eu tenho que fazer alguma coisa para que essa promessa se cumpra na minha vida. Então, primeiro, eles defamaram a promessa. Segundo, desprezaram a bênção. E terceiro, irmãos, eles disseram, mesmo que indiretamente, que Deus não era capaz de dar a eles a terra prometida. É o terceiro pecado que eles cometeram. Eles estavam dizendo o seguinte: Deus não é capaz, não é poderoso o suficiente para nos dar a terra prometida, aquilo que Ele prometeu. E por razão dessa incredulidade, falta de fé, eles pereceram sem tomar posse da bênção. Veja só, o que levou aquela geração inteira, irmãos, a perecer no deserto, depois de ver tantos milagres da parte de Deus serem realizados: a incredulidade e a falta de fé. São dois instrumentos, ou dois elementos, que também podem nos impedir de tomar posse daquilo que Deus tem reservado para nós. Por isso que nós temos que ter o máximo de cuidado, irmãos, com as dúvidas, que ela existe. Ela paira em nossa mente, mas nós não podemos permitir que a dúvida e a falta de fé, domine completamente a nossa mente, neutralizando a nossa fé e a capacidade de crer em Deus. Porque foi isso que aconteceu quando eles ouviram um relatório negativo. Eles deixaram que a incredulidade e a falta de fé inibisse o potencial para conquistar a promessa. Diante daquela situação que eu acabei de ler aqui, Caleb fez calar o povo. Ele fez o que, irmãos? Fez calar o povo diante de Moisés. E aí ele disse o seguinte: subamos e possuamos seguramente a terra, porque ela é uma promessa de Deus. E aqui eu quero destacar algumas virtudes, se você quiser anotar no caderno da sua memória, algumas virtudes de Caleb. Eu quero só destacar Caleb hoje. A primeira virtude de Caleb, irmãos, que é muito importante, é a coragem. A coragem. O medo é um mecanismo de defesa. O medo é o que, irmãos? Um mecanismo de defesa. Quando ele está na medida certa. Cientificamente está comprovado que o medo é o mecanismo de defesa quando ele não é excessivo. Quando o medo passa a ser excessivo, exagerado, maior do que a coragem, ele pode inibir, primeiro, a sua capacidade de crer. Note aí. Segundo, a sua confiança no poder de Deus. Terceiro, o medo excessivo pode também inibir o seu potencial para conquistar. Veja quão perigoso é nos deixarmos dominar pelo medo. E coragem, pastor? Coragem não é a ausência de medo, é, irmãos? Claro que não. Todo mundo tem medo? Sente medo? Sim. Toda pessoa no seu estado normal sente medo. E isso é natural, é normal do ser humano. Mas a coragem não é a ausência de medo. A coragem é a capacidade de dominar o medo, vencer o medo, avançar, desenvolver o potencial e tomar posse daquilo que Deus tem para mim, para você. Então não permita que o seu medo seja maior do que a sua coragem. Caleb também sentiu medo, porque ele era um homem como nós, de carne e osso. Mas Caleb não se deixou dominar pelo medo, porque ele estava visando a promessa e o Deus que fez a promessa. Ele tinha em seu coração e em sua mente a certeza que o Deus que fez a promessa era e é capaz para cumpri-la. Então ele não se deixou dominar pelo medo, porque ele tinha coragem suficiente para acreditar que ele iria conquistar a terra da promessa. Segunda virtude de Caleb, que também é importante, a sua confiança em Deus. Sabe o que significa a palavra confiança? Significa colocar nas mãos de Deus e descansar. Significa soltar. Vou dar um exemplo. Você está com um problema, você está agarrado a esse problema, vamos supor que isso aqui é um problema. E você passa esse problema para a mão de Deus, só que você não pode continuar segurando esse problema. Se você confia plenamente que Deus é capaz de resolver o seu problema, você solta esse problema e deixa ele
nas mãos daquele que pode resolver. É isso que significa a palavra confiança. Caleb confiou completamente em Deus. Ele viu que Deus era capaz, até pela experiência que eles tiveram no deserto, e experimentaram o mover de Deus, provendo e cuidando, guiando-os no deserto. Essa experiência deu a ele base e capacidade para confiar plenamente em Deus. Aqui está o segundo segredo para conquistar a promessa ou a terra prometida: confiança. E Caleb tinha isso. Terceira virtude, irmãos, de Caleb: fé. Mas fé e confiança não é a mesma coisa? Em algumas partes da Bíblia, não dá para explicar tudo agora, fé e confiança é a mesma coisa. Agora existe uma fé que é a fé salvífica, né? Que é a fé que nós temos, que cremos através dela que somos salvos. Mas essa fé aqui está mais relacionada com certeza. Caleb tinha uma fé inabalável. Primeiro, a fé de Caleb era o que, irmãos? Inabalável. Segundo, a fé de Caleb era eficiente. Terceiro, a fé de Caleb, ela era também eficaz. Ele cria plenamente no poder de Deus e na capacidade de Deus, não apenas de dar a terra, mas também de assegurar a promessa quando eles tomassem posse dela. A fé, olha só o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. É 6, acho que é. Quem lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe. Então, se a pessoa não tem fé, ele está incapacitado de agradar a Deus. Porque a fé é um dos elementos que nós temos para nos aproximar de Deus, além da oração. Se eu não tenho fé, eu perco, obviamente, a capacidade de me relacionar com Deus. Porque a fé é um mecanismo que me leva ao relacionamento com Deus. E Caleb tinha essa fé. A fé que o levou a ver os inimigos da terra como pão. Foi isso que ele disse com Josué. Lembra dos 10 que disseram: não, a terra está ocupada, lá tem cidade murada, ou lá tem gigante. Nós, aos olhos deles, somos como gafanhotos, e também aos nossos olhos. Então são gigantes, estão ocupando a terra, então não tem como entrar lá. É impossível conquistar a terra. Sabe o que disse Josué e Caleb? Esses homens que ocupam a terra, esses gigantes, são para nós como pão diário. Sabe o que significa isso? Fé, confiança, certeza de que Deus era poderoso para jogar por terra os gigantes que ocupavam a terra. E aqui eu tenho uma palavra para você. A terra era uma promessa, irmãos? Era. A terra era uma bênção? Sim. A terra era prometida a Israel, foi prometida a Israel, porém a terra estava ocupada. A terra estava ocupada, era uma promessa, era uma bênção, era para Israel, mas estava ocupada. Significa o quê? Para tomar posse da terra prometida, eles teriam que pelejar, batalhar. O que significa isso? Não existe, irmãos, promessa e vitória sem batalha. Não existe conquista sem sacrifício. Não existe conquista sem lutar. Não podemos cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo. Claro que Deus é capaz de fazer tudo, mas a parte que me cabe também devo fazer. E aí eu lembrei de um pedacinho do texto que eu preguei em Bonfinópolis, sobre a ressurreição de Lázaro. Ressuscitar o morto é Jesus. Tirar a pedra, alguém tinha que tirar. Ele disse o quê? Tirai a pedra. Então, faça a sua parte, aquilo que você pode fazer, e aquilo que você não pode fazer, deixa que eu faço. Agora, quando aqueles que creram na promessa entraram na batalha, aqui está o segredo, eles não entraram sozinhos. Eles não entraram sozinhos, entraram com quem? Com o Senhor Deus na frente da batalha. E quem tem Deus na frente da batalha, jamais perde a guerra. Se colocarmos Deus na frente da batalha, jamais perderemos a guerra. Por quê? Qual é um dos títulos de Deus? General de guerra. Ele conhece tudo sobre guerra, tudo sobre batalha. Então, se ele vai à frente, a vitória é certa. Muito bem, vamos lá. Eu falei sobre coragem, confiança, fé e uma outra virtude de Caleb: perseverança.
Lembra de uma mensagem que eu preguei aqui, dei o significado de perseverança no grego? Quem lembra o que eu falei? Perseverar significa ir até o fim. Ou seja, perseverar não é ir até a metade do caminho. Não é chegar à fronteira da bênção, da terra prometida. Perseverar é ir até o fim. É perseguir a bênção até alcançar. É você batalhar até vencer. É você crer até acontecer. É você orar até Deus responder. Isso é perseverar. Eu lembro de foi uma vigília que o Júnior Truvão pregou aqui. E eu lembro de uma frase que ele citou aqui. Ele disse o seguinte: ore até Deus responder. Lembra que ele falou isso aqui? Ele falou isso aqui na vigília, eu não esqueci. Ore até Deus responder. Significa que persevere em oração até Deus abrir a porta do céu e dar resposta para aquilo que você está pedindo. E o próprio Cristo ensinou isso. Lembra da viúva que importunou o juiz? E importunou o juiz até que ele respondeu, até que ele atendeu a causa dela. Então ele diz o seguinte: e Deus que é bom não fará justiça aos seus servos? Então perseverar é isso. A quinta virtude de Caleb, resiliência, que é uma palavra quase que já mais ou menos nova, né? Resiliência. Sabe o que significa resiliência, irmãos? Quem sabe? Capacidade de resistência. Capacidade de resistência. Tem outro significado, mas esse é um deles. Capacidade de resistir, resiliência. Resistir o quê? Resistir à pressão. A igreja no Brasil está sob pressão? Sim. A igreja no Brasil, estou falando no nível de igreja, está sob pressão. Estão querendo que nós aceitemos aquilo que é imoral. Por exemplo, a ideologia de gênero. Estão querendo que nós, como igreja, aceite o casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Estão querendo que nós encaramos como normal a pedofilia. Aquele negócio que é sexo do homem com animal, como é que dá o nome científico, pastor? O quê? Zoofilia. Tudo isso estão querendo que a igreja aceite. Mas isso é pecado à luz da Bíblia. Mas a igreja está sob pressão. Mas a igreja tem a capacidade de resistir à pressão, porque ela é resiliente. Caleb era resiliente, irmãos. Você acha que Caleb não foi pressionado também a desistir, a retroceder, a olhar para trás, a não avançar em direção à promessa? Sim, mas ele foi o quê? Resiliente, capaz de resistir à pressão, porque o seu foco estava não naquilo que as pessoas estavam dizendo, o seu foco estava naquele que é poderoso para garantir a vitória. Sexta, meu tempo está acabando. Sexta virtude, determinação. E aí não precisa nem dar a definição de determinação, porque você sabe o que é uma pessoa determinada, né? Uma pessoa determinada é uma pessoa que sabe onde quer chegar. É uma pessoa que tem foco, que tem projeto, que tem plano, que traça um caminho e segue esse caminho até alcançar o seu foco, o seu objetivo. Isso é ser determinado. A pessoa determinada não para, não desiste, mesmo que a adversidade, mesmo que a circunstância diga o contrário, ele está disposto a vencer as dificuldades, a adversidade, para chegar no lugar da vitória. Isso é ser determinado. E nós precisamos desenvolver essa capacidade, irmãos, de ser determinado. Se você tem um sonho, você tem que perseguir esse sonho até que ele se torne realidade. Agora, ser determinado e perseguir o sonho significa também que você vai ter no caminho obstáculos. Você vai encontrar empecilhos, você vai encontrar muralhas, você vai encontrar gigante, você vai encontrar deserto, você vai encontrar fornalha, você vai encontrar vale. Mas tem uma coisa boa para você, que eu vou dizer agora, que está no Salmo 23, verso 4. Quem lembra o que está escrito lá? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Apesar dos apesares, nós temos aquele que está conosco no vale, na fornalha, no deserto, na adversidade, para nos garantir a vitória. Amém? Eu estou mais ensinando do que pregando, irmãos. A sétima virtude de Caleb, para a gente fechar: firmeza. Caleb era um cabra, irmãos, como diz o nordestino, firme. Ele tinha firmeza. Sabe o que é ser firme? É você plantar os pés em um lugar e dele não se mover facilmente. Nem o vento, nem a altura das ondas move alguém que está firme. Firmeza significa convicção. Convicção de que aquilo que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Caleb tinha essa firmeza, essa convicção de que a promessa que Deus havia feito a ele, Deus iria cumprir. Vamos para a parte final. Caleb se apoiou em quê? Eu destaquei aqui 7 qualidades de Caleb, agora vamos... Em que Caleb se apoiou, irmãos? Caleb se apoiou apenas na sua capacidade de guerra? Caleb se apoiou apenas em sua experiência de 40 anos no deserto? Caleb se apoiou apenas em sua força física, em seu vigor físico? Ele disse que aos 80 anos ele ainda tinha a força de alguém de 40 anos. É isso, né, pastor? 84 anos que ele tinha, disse que ainda tinha a força de um homem de 40 anos. Então ele era fisicamente forte. Mas Caleb não se apoiou apenas em sua força física, irmãos. Caleb, ele se apoiou primeiro na fidelidade de Deus. Ele tinha certeza que Deus era e é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Então Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele nos apresenta em sua palavra, e Caleb se apoiou nisso. Segundo, Caleb se apoiou nas promessas de Deus. Números 23, verso 19 diz o quê? Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria ele, não cumpriria. Ou seja, a parte de Deus na promessa já está feita, já está cumprida. Então Caleb, sabendo disso, ele se apoiou na promessa. Ele disse, não, o que Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que se arrependa. Se Ele disse que a terra é nossa, ela é nossa, e nós vamos conquistá-la, porque Ele é fiel para garantir a vitória. Ele se apoiou na promessa. Terceiro, ele se apoiou no poder de Deus. Uma das virtudes que só Deus tem Ele é todo poderoso. Essa virtude nenhum ser humano tem, só Deus. É um atributo exclusivo de Deus. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, onipotência é uma virtude exclusiva de Deus. E Caleb se apoiou na onipotência de Deus. Ele disse, Deus tem o poder, não apenas de me dar a promessa, Ele tem o poder também de cumprir a promessa. E se Ele tem o poder de cumprir a promessa, Ele tem o poder de também tirar, remover do meu caminho todos os obstáculos possíveis que vão aparecer. Lembra o que eu li no capítulo 13, versículo, lembra, irmãos, 30, não foi? Olha o que ele disse, subamos. Sabe o que significa subir? Não ser passivo, não ficar de braço cruzado, não esperar a bênção chegar, não sentar e esperar as coisas acontecer. Está dizendo, subamos, significa colocamos-nos de pé, marchamos em direção à terra, marchamos em direção à promessa. Não vamos ficar passivos, vamos ser ativo, reativo, produtivo. É isso que ele está dizendo. Não vamos ficar aqui no deserto lamentando, chorando pelo relatório negativo. Vamos subir em direção àquilo que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Levante-se. Não seja passivo, seja ativo, porque o que Deus tem para você é grande, mas você não pode se acomodar à situação, porque maior é o Deus que está com você do que aqueles que vêm contra você. Outra coisa que ele disse, 3 minutinhos. Além de subir, ele disse o quê? Possuamos.
Sabe o que significa isso? Tomar posse. Subamos e possuamos. Ele está dizendo assim, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Está ocupada? Tá, mas é nosso. Tem gigante, mas a terra é nossa. Tem cidade murada, mas a terra é nossa. É isso que ele está dizendo, vamos subir para tomar posse daquilo que é nosso, ou seja, já é nosso por direito, já é nosso legalmente, já é nosso por promessa, agora só basta tomar posse. O que eu quero dizer com isso? A bênção que você pediu, ela já é sua. A promessa que Deus lhe fez já é sua, por direito divino, mas agora você tem que subir e tomar posse dessa bênção. E a outra palavra que ele disse também no texto que nós lemos foi: certamente o quê? Vamos prevalecer. Certamente, sabe o que significa isso? Certeza, convicção. Certamente nós vamos prevalecer, ou seja, nós iremos subir com certeza da vitória. Essa palavra diz certamente significa certeza, convicção, seguramente vamos subir porque a vitória é certa. Ou seja, na mente de Caleb, irmãos, a dúvida não dominou. A falta de fé não dominou o coração de Caleb. Ele tinha convicção, certeza que a terra era dele seguramente. E eu finalizo aqui dizendo o seguinte: aquilo que Deus prometeu é seu, mas agora você precisa primeiro subir, segundo, tomar posse, terceiro, ter certeza que essa bênção ninguém vai tomar porque ela é sua, exclusiva. O que é seu, ninguém vai tomar, irmãos. O que é meu, ninguém vai tomar. Mesmo que o inimigo se levante, se você crer, se você exercer a fé, é seu por direito de promessa divina. Porque quem prometeu não é filho de homem, nem homem para que minta. E eu finalizo dando o texto de Jeremias 1:12. O que diz lá? 1:12. Foi que Deus falou para Jeremias: o que vês, Jeremias? Ele disse o quê? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor falou o que para ele na segunda parte, na parte B? Viste bem, porque o que é que Deus está dizendo? A responsabilidade é minha, eu empenho a minha palavra, sou fiel para cumprir a minha palavra. O que Ele liberou sobre você, descanse, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade ao pastor da igreja por essa oportunidade de ministrar a palavra. Deus abençoe. Amém. Amém, meus irmãos. Você foi abençoado com essa palavra? Esse camarada, esse Caleb é bênção de Deus, né, irmãos? Graças a Deus, né? Tem que realmente ser firme, né? Eu me lembrei também, sabe de quem, pastor?